Oi pessoal, tudo bem? Olha, estamos aqui mais uma vez e hoje vamos dar continuidade à apostila na página 39 da sua apostila vermelha. Vamos continuar falando um pouquinho sobre os evangelhos e hoje vamos falar sobre o evangelho de Lucas e depois vamos falar um pouquinho sobre o evangelho de João. Espero estar encerrando hoje e na próxima aula vamos estar entrando no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Bem, na página 39 da sua apostila, vem falando um pouquinho sobre o livro de Lucas. E é interessante que aqui a apostila, né, vem dizendo a questão da autoria e o público destinatário. A autoria não se discute que foi Lucas, né, o famoso médico amado. Tanto Lucas escreveu Atos como o evangelho que leva o seu nome. Né? Uma outra característica também que se percebe nesse evangelho, que ele foi direcionado para Teófilo. Né? É interessante que aqui na nossa apostila vem dizendo, né, que esse Teófilo era possivelmente um patrocinador de Lucas, responsável por mandar e copiar e distribuir os seus escritos. Né? Dedicatórias como essa eram muito comum naquela época. Agora, alguns ainda dizem que Teófilo provavelmente possa ser um título de alguém. Alguns discutem, né? Alguns historiadores discutem ainda essa possibilidade. Mas o que nós sabemos é que tanto o Evangelho, tanto o livro de Atos foram dedicados a Teófilo, esse que Lucas cita na introdução do seu livro. Outra coisa também que a gente conhece aqui sobre o livro de Lucas são as características do livro, as características principais do Evangelho de Lucas. Quando você começa a ler o Evangelho, uma das coisas que chama a nossa atenção é a metodologia que Lucas usa. O Evangelho de Lucas, ele é metódico, ele é bem metódico, ele procura colocar as coisas dentro de uma ordem cronológica. Você percebe ali desde o início do Evangelho, desde o início ali, quando você vê o nascimento de Jesus. No livro de Lucas você encontra mais detalhes do nascimento de Jesus do que nos outros evangelhos. Mateus, Marcos não se fala nada, né, do nascimento. E João também não cita o nascimento. Então, só Mateus que cita. Então, mudando, né, Evangelho de Mateus. Então, de acordo com a leitura, quando você faz a leitura do nascimento de Jesus em Mateus e o nascimento de Jesus em Lucas, você percebe claramente que ele procura detalhar, ele procura ser mais metódico com relação ao nascimento. E isso no Evangelho todo, tá? No Evangelho todo você percebe isso. Agora, você vê claramente as características do Evangelho, né? O que ele se propõe dentro desse livro. Lucas propõe, dentro do seu Evangelho, mostrar que é um Evangelho de quê? Do Espírito Santo de Deus. Né? Lá na página 39, finalzinho da página 39 e 40, você vai conhecer aqui os textos bíblicos onde ele deixa isso claro. Depois em casa você pode ler as referências bíblicas que estão na sua apostila. Outra característica do Evangelho é o Evangelho com mais parábolas. Nesse Evangelho, Lucas, ele enfatiza mais as parábolas. Outra característica é um evangelho que ele vai de encontro às minorias sociais. Ele trabalha essa questão. Lucas apresenta um evangelho das minorias sociais. Outra característica, né, é o evangelho literário, é o evangelho que é bonito de se ler. Quando você vai no grego original, você vai ver que é um evangelho com o grego bem mais rebuscado, tá? Porque é aquilo que eu falei antes, né? Lucas, ele procura colocar as coisas dentro de uma metodologia, de uma coisa mais
que tenha facilidade do entendimento. Tá bom? Então, esse é o Evangelho de Lucas. É interessante também uma outra coisa, que por sua sensibilidade e metodologia, é o Evangelho que está mais próximo, como diz aqui o próprio autor da apostila, é o Evangelho que está mais próximo do homem atual, por causa disso, em função da sua facilidade de entendimento, tá bom? Então depois você em casa, você dá uma lida na sua apostila, porque com certeza você vai ver as referências bíblicas aqui e vai despertar a sua atenção. O livro de João. O livro de João, o livro de João, ele tem o autor, como diz aqui na página 42, a sua autoria. Ele, de um modo geral, os historiadores, os pais da igreja, aceitaram como João, apóstolo, o seu autor. Tá bom? Então, de acordo com o que a gente sabe. Alguns denominam que é uma autoria anônima, o que é o quarto evangelho, né? O Evangelho de João. Mas, de uma forma geral, as pessoas costumam aceitar que João, o apóstolo, foi seu autor. Qual é o propósito do livro de João? Ou melhor, quais são os propósitos? O livro de João é um livro muito fácil de ser lido. É um livro muito fácil de ser entendido. Tanto é que quando o novo convertido entra na igreja, o que a gente faz? Lê o livro de João. Não é isso? Geralmente é assim. Geralmente as igrejas, quando o novo convertido entra, a gente logo pede para ler o livro de João. Porque é um livro muito de fácil acesso. E o propósito dele, você lê o livro todo, você vai entender o propósito já lá no final, até o autor ele cita aqui, né? A partir do capítulo 20, versículo 30 e 31, quando ele deixa claro ali o que foi, por que foi escrito aquele livro, por que foi escrito esse livro, por que foi escrito esse evangelho. E ele não entra nos sinóticos, porque mesmo mostrando Jesus, mesmo falando de Jesus, ele aponta um propósito diferenciado dos outros evangelhos. Não é? Mateus, Marcos e Lucas falam de Jesus sobre uma perspectiva. João, não. João, ele se aprofunda, ele fala de Jesus sobre uma perspectiva para nós, para os dias de hoje. E os três propósitos principais do livro de João são os propósitos teológico, evangelístico e apologético. Teológico porque ele mostra claramente quem é Jesus. Né? Teológico porque ele mostra exatamente que Jesus é o Filho de Deus. Apologético porque ele defende que Jesus é tanto Deus, tanto homem. Ele defende, ele faz essa defesa com relação às características de Jesus. E o propósito evangelístico, claro, que aponta Jesus como Salvador. Jesus é o único que pode nos levar ao céu. Né? O texto áureo da Bíblia, o texto base da nossa fé, se encontra em João, que é João 3,16, que todos nós conhecemos. Então, é interessante você se aprofundar um pouquinho na teologia de João, para você saber que ali ele mostra quem é Jesus realmente para o homem. Ali em João você vai ver que Jesus é o Logos, o Verbo encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós, Deus revelado ao homem. Jesus é o único filho, filho unigênito do Pai. Jesus é o eu sou, aquela expressão que dizia lá no Antigo Testamento, Deus falando eu sou. Aqui Jesus fala eu sou o pão, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a água, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Isso tudo você encontra onde? Em João. Então, João, acredito que todos nós, de uma forma geral, nós temos assim muito carinho pelo livro de João, porque ele, verdadeiramente, a teologia que João defende é uma teologia cristocêntrica, é uma teologia que aponta para o Evangelho da Salvação. Tá bom, pessoal? Bem, atividade. Eu gostaria muito que vocês fizessem uma atividade. Qual seria essa atividade? Você destacar em cada evangelho desses que nós aprendemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? O que você lê, o que você vê,
como característica de Jesus em cada um desses evangelhos. Como Jesus é em Marcos, como Jesus ele é em Mateus, como Jesus é em Lucas e como Jesus é em João. Tá bom? Mande para o meu e-mail e vai ser essa atividade que nós estamos colocando aí para vocês. Ou mande para o meu privado no WhatsApp. Não precisa ser pelo e-mail, não. Ah, professora, eu vejo que Jesus, em Mateus, ele é isso. Em João, ele é isso. Coloque a referência bíblica. Não se esqueça disso. Tá bom? Até a próxima. Se Deus quiser, estaremos entrando no livro de Atos. Beijo no coração.